a origem do tráfico de escravos, e aí que eu entro, eu vou no contrafluxo de simplificações vazias, baratas, anticientíficas, inclusive, que muitos canais no YouTube fazem. Porque o que se fala é a origem do tráfico, por exemplo, de escravos, que é um dos vídeos que eu fiz no Império ZD, que a galera mais gostou também. Deve ter tomado hate pra caramba. E você sabe que foi menos do que eu esperava? É. Assim, porque, veja, o hate que eu tomo é de quem eu espero que eu tome mesmo. Tá. Que é geralmente a galera mais extremista. Que não quer entender. Que não quer entender. Ela sabe e faz de conta que não entendeu. Exatamente, são comunistas, extremistas, que tipo assim, eles vão pegar o que eu falei e vão fazer um malabarismo para tentar usar contra mim, distorcendo minhas palavras, distorcendo o que eu disse. Então é geralmente essa galera que me ataca, porque o público, se você olhar os likes, a proporção de likes e dislikes, assim, é abismal. Esse vídeo já deve ter cerca de 70, 80 mil likes, e se tiver 1000 dislikes é muito. Curti muito. Inclusive, uma das minhas inspirações para estudar história foi uma banda de metal chamada Symphony X. Caraca. Symphony X, cara, é o seguinte, é uma banda de metal progressivo, maravilhosa, com músicos assim incríveis, que tu acredita que eles... Acha aí pra botar o pessoal ver. Symphony X. Especialmente o álbum The Odyssey. The Odyssey. Que é da Odisseia. Você acredita que eles fizeram uma música, Ricardo, de 25 minutos, resumindo a Odisseia inteira, cara. Isso em 2002. 2002 eu tava no segundo ano. Primeiro pro segundo ano. Acho que já tava no segundo ano. E é isso. Cara, quando eu vi aquela música, os instrumentos, e aí eu pegava o encarte pra ler e eu ficava imaginando, né? Odisseu lá e tal, navegando, enfrentando Ciclope, de repente tendo que enfrentar Poseidon navegando nos mares, os marinheiros... Esse aí? Esse álbum aqui. Aí. Olha que coisa linda, cara. Essa capa aqui é Odisseu amarrado no mastro dos navios, e essas voando são as sirênias, ou as sereias, né? Como a gente já chama. E aí, qual era o lance? Ele queria ouvir o canto das sereias. Só que já se sabia desde... Que elas... Exatamente, que elas iam seduzi-lo. E aí ele ficou amarrado no mastro pra não se deixar. Não se deixar, porque tinha que se colocar cera no ouvido. Todo mundo que passava por esse estreito tinha que colocar cera no ouvido, porque senão eles se jogariam pra encontrar as sereias, porque era um canto tão sedutor que ninguém resistia. Mas ele queria ouvir o canto da sereia. Então o que ele falou? Vamos passar por lá, vocês me amarrem no mastro e eu quero ouvir esse canto. Todos os outros navegadores e remadores estavam com os ouvidos tapados e ele seguiu. E ele ficou louco, né? Tentando, se debatendo, querendo ir no encontro das sereias, mas estava amarrado ali. Então, sabe, você tem isso aí dentro. Você tem barulho do mar. Eles fizeram uma orquestra para desenvolver esse álbum. Então foi uma coisa assim. Eles fizeram os sons das sereias? Não, eles fizeram sons do ambiente, do mar, sabe? Do barco, mas não da sereia. Não se ousaram a... Seria mitológico demais, né? Você imagina, mas não. É assim, é algo que transcende mesmo. É algo que tem que estar acima da humanidade. Não dá pra você colocar, né? A menos que sejam vozes, mas canto é algo divino por si só, né? Agora, você imagina um canto de uma sereia. Você me abriu uma janela agora, mas eu tenho que voltar lá. Você vai me interrompendo. Não. E eu nem concluí também o lance do canal, mas eu vou falar lá, não, eu vou puxar. Eu sou meio... como é que chama lá o cara lá do Pulp Fiction? Esqueci lá o nome do diretor. Que ele... Quentin Tarantino. Que ele vai pra frente, vai pra trás. Não, pois é. E eu falei isso tudo aí só pra galera ver a origem do meu canal, cara. E aí você falou que nas férias você pegou as férias pra fazer. Sentei na frente do meu computador lá, vou fazer uma coisa diferente aqui. E eu sempre curti YouTube, né? Sempre achei muito maneira a maneira como, você fazer um vídeo e tentar explicar. E eu falei, vai ser animação. Agora como? Sentei lá, comecei a pesquisar o que eu poderia usar de objeto, de desenho que fosse a minha cara, que fosse a cara do canal, que quem olhasse visse assim... É o canal do Thiago. Isso lá na frente. Mas não sabia que eu ia fazer sucesso na internet, que ia estourar, nada disso. Ganhar o IBEST. Ganhar o IBEST, cara. Puxa vida, que privilégio, assim, sabe? Pode entrar, Tico. Olha aí o nosso energético. Bom demais. Obrigado, hein? Porque eu tomando energético, aí eu falo, aí que eu não paro mesmo, né? 2.0. Fica com vontade de brindar. Saúde. E aí eu tive essa... Skol. Eita, igual os vikings mesmo. Né? E aí eu tive essa sensação, assim, sabe, de... Eu não sei se vai dar certo, não sei se vai pra frente, mas eu quero falar sobre isso porque eu gosto.
E eu queria falar sobre a história de Portugal também, que sempre foi uma história muito pouco contada em relação à grandiosidade dela. Peraí, então você abriu com foco em temas bem específicos. História de Portugal, inicialmente, né? Inicialmente eu queria falar mais sobre, assim, a história portuguesa que a gente não aprende na escola. Por falta de tempo, de currículo e até outras questões ideológicas também, muito, né? Que infelizmente a gente sabe que existem. Então, eu comecei com os Templários, né? Que é um tema que fica sempre muito no ar, assim, templários, né? Guerreiros medievais, cruzadas. Existe também muita propaganda ou a favor ou contra. Então eu queria mostrar a história. Ou glamorizando demais. Isso aí. Ou demonizando demais. Exato. Né? Mas demonizando é o que eu diria que é o que a gente mais encontra. Porque assim, hoje a gente vive numa época onde o anacronismo faz parte da nossa história. Mas é um anacronismo, ele só é considerado um anacronismo se você não for a favor daquilo. Porque, por exemplo, você pode falar mal dos portugueses de 500 anos atrás, pelas suas posturas. Você pode falar mal dos templários, porque eram cruzadistas e mataram muçulmanos. E a gente tá falando de 700 anos atrás, de 500 anos atrás. Isso é anacronismo, porque a gente fala do nosso distanciamento do espaço e tempo em relação àquelas pessoas que tinham uma mentalidade medieval. Sim. Literalmente medieval. Hoje é fácil a gente fazer isso. Difícil era viver naquela época e ter um pensamento diferente. Não, entendi. Ou seja, você pega uma sociedade, um zeitgeist. Exatamente. Um espírito do tempo. Que lá atrás tem todo... É a mesma coisa. Você acha que daqui a 500 anos os caras vão olhar pra gente e vão falar assim, os idiotas não comiam proteína e tinha vontade. Mas pessoas insensatas é que fazem isso, Ricardo. É isso aí. Exatamente. Os caras vão olhar e falar, meu Deus! Como é que pode, assim? Né, cara? Entendeu? Nós somos um produto do nosso tempo. Uma coisa... Hegel. Nós somos um produto do nosso tempo. Exato. Bem lembrado. Isso é foda. Cara, uma coisa você... Veja... E aí, por isso que eu tô falando que o lance da ideologia é uma coisa que empobrece o debate. Mas, Thiago, você acha que, assim, cara... Você trazer a história do jeito que você traz já é difícil. É verdade. Eu vou contra fluxo. Agora, você trazer a história e ainda trazer... que a pessoa deve olhar aquilo não com a cultura dela, com o olhar dela, né, com os preceitos dela, mas olhar a história com o olhar daquele tempo, sim, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você acha que o seu público ele tá conseguindo chegar nesse nível de ok, eu entendo que naquele momento... Se você não tivesse escravo, você era um idiota. Sim, você era um babaca. Sim. Você nem existiria. Não existia esse pensamento. Exato. Primeiro, não existia esse pensamento. Não? Era a mesma coisa que você, sei lá, não ter um machado. Exatamente. Como assim? Você não tem um machado? É isso aí. Era algo que era dependente da sociedade na época. Aquilo ali causou dependência numa sociedade inteira. Então, assim... Como a gente está falando, uma coisa é você olhar hoje e dizer, puxa, a escravidão foi uma tragédia, não foi? Quem vai discordar disso? É impossível. Quem, em sã consciência, vai dizer, puxa, o que de fato os africanos que vieram para o Brasil sofreram foi uma tragédia? Foi, mas a discussão não é essa. A discussão não é essa. A discussão é a origem do tráfico de escravos, e aí que eu entro, eu vou no contrafluxo de simplificações vazias, baratas, anticientíficas, inclusive, que muitos canais no YouTube fazem. Porque o que se fala é a origem do tráfico, por exemplo, de escravos, que é um dos vídeos que eu fiz no Império AD, que a galera mais gostou também. Deve ter tomado hate pra caramba. E você sabe que foi menos do que eu esperava? Assim, porque, veja, o hate que eu tomo é de quem eu espero que eu tome mesmo. Tá. Que é, geralmente, a galera mais extremista. Que não quer entender. Que não quer entender. Ela sabe e faz de conta que não entendeu. Exatamente. São comunistas, extremistas, que, tipo assim, eles vão pegar o que eu falei e vão fazer um malabarismo pra tentar usar contra mim. Distorcendo minhas palavras, distorcendo o que eu disse. Então, é geralmente essa galera que me ataca. Porque o público, se você olhar os likes, a proporção de likes e dislikes, assim, é abismal. Esse vídeo já deve ter cerca de 70, 80 mil likes, e se tiver 1000 dislikes é muito. Então a proporção para um assunto que não se falava, porque se você pegasse os maiores canais de história
daquela época e falasse sobre a origem do tráfico de escravos, nenhum apontava a origem na África. Real. Nenhum. Era o seguinte, os portugueses iam lá na África, pegavam os escravos e traziam para o Brasil. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Você pode olhar qualquer canal de história que fale sobre esse assunto de 3, 4 anos atrás, canais grandes de 3 milhões de seguidores. Esse era o resumo. É engraçado, se você pensar um pouquinho só, se você só juntar um Lé com Cré, você vê que era inviável. Seria completamente inviável fazer uma coisa dessa. Exatamente. Quer dizer, o cara chega com a caravela, sai correndo no meio do mato, laça e põe dentro do navio e sai. Tipo, legal. Botou lá, e os navios negreiros cabia quantos? Cabia acho que 400? Centenas, dependendo do tamanho. 400 pessoas assim. Tipo, e ninguém vai contra-atacar. E detalhe, a gente tá falando de milhões de escravos. Sim. A gente não tá falando só de 100, 200, 300... Que foi uma vez só. Ou que foi uma vez só. A gente tá falando de um comércio que durou séculos, 300 anos, cara. Então, quando eu apontei pra galera o seguinte, olha, o que aconteceu com a chegada dos portugueses lá foi literalmente um laço de interesse comercial, chave e fechadura comercial, que portugueses, líderes e chefes portugueses, mercadores portugueses fizeram com os africanos locais. Essa é a história que passa batida dos nossos livros, passa batida dos historiadores, pelo menos historiadores que estão divulgando ciência no YouTube. Cara, mas vamos lá, você, cara, era pra ser um cara que ia andar de coque samurai, bolsinha de couro do lado, entendeu? E barba mal feita, não ia puxar ferro nem ferrando. Pois é, cara. Eu tô vendo que você tem um peitoral aí. Ah, é? Muito obrigado. Esse peitoral diz alguma coisa a meu respeito? Então, cara, e aí... Acho que sim, né? E aí, é difícil, assim, como é que você... Cara, você fez... Foi letras você fez? Primeiro eu fiz letras, você fez letras, português, literatura. Filosofia. Como é que você não virou um comuna de carteirinha? Usando a lógica. Simplesmente isso. Assim, eu sempre tive valores cristãos, meus pais me criaram, né? Nos valores bíblicos. Então, assim, a gente... Eu por mim mesmo, eu já tinha essa visão de que as coisas não são tão simples, preto no branco, quanto parece. A humanidade é uma coisa muito mais complexa do que querem fazer parecer.